Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade feliz que o Senhor Ele nos concede, né? Eu espero que essa paz que excede todo o entendimento, ela esteja no coração de cada um de vocês nesse dia. Amém? A gente está vindo aí de uma série de vídeos falando a respeito, tendo como tema o que é Jesus para você e falando sobre as profecias, não é, que antecederam a sua vinda e o propósito da sua vinda. Estamos aí nos utilizando do tabernáculo como pano de fundo, como base para essas mensagens que a gente vem trazendo aí. E hoje a gente vai trazer, com a misericórdia de Deus, querendo Deus, mais uma mensagem falando a respeito das promessas e da vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Mas antes, dê aí a vinhetinha do nosso canal. Deixe que você chegue num culto e passe. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E correrão de uma banda para a outra, de um lado para o outro. Aquele filho, ele sem cama, sem comida, meu corpo de fora. Amém? Meus irmãos, nessas semanas, as últimas semanas aí, nós já postamos 2 vídeos, falando a respeito do que é Jesus para você. Muitos aí comemoram o Natal como mais uma época festiva que aquece o comércio, que vem muitas roupas, sapatos, os bufês trabalham muito, vendem, ou seja, movimenta o capital do estado, do país e de quase todo o mundo, não é? Mas nós sabemos que o nascimento de Jesus ele tem uma importância diferente. Nós já falamos a respeito da data, não quero ser repetitivo, mas o nascimento, independente da data que ele nasceu, ele veio com um propósito diferente, não veio para isso. Jesus veio como o Salvador do mundo, não é? E a gente tem lido o capítulo 25 do Êxodo, falando a respeito do tabernáculo que era armado no deserto quando o povo saiu do Egito, e ali na península do Sinai foi confeccionado esse tabernáculo, que era um templo portátil, né? Nós já conversamos sobre isso, e tudo nesse templo aí significava, apontava para a vinda de Cristo, ou a presença de um Salvador, de um remidor para remir o pecador dos seus pecados, uma vez que o povo estava no Egito, adquiriram todos os costumes de lá, e os costumes de lá eram pagãos, batiam de frente, era contra tudo aquilo em que Deus queria para um povo seu, um povo peculiar seu, escolhido. Amém, irmãos? Então nós vamos continuar, falamos aí a respeito do tabernáculo, falamos a respeito do significado das 3 entradas do tabernáculo, né? O primeiro portão que dá aos átrios, que é o pátio do tabernáculo, a segunda cortina que dava ao lugar santo, né? E a terceira que dava ao lugar santíssimo, o santo dos santos, né? E essa semana, irmãos, essa é a terceira e o terceiro e o penúltimo vídeo que nós vamos postar a respeito desse assunto, pelo menos esse ano, querendo Deus, né? Falta muito para onde terminar ainda, que nós vamos falar a respeito dos utensílios do lugar santo, né? Esse lugar na qual tinha 3 utensílios que fazia parte da sua mobília ali, e nós vamos ver também que todos esses 3 utensílios eles apontavam para Jesus, para o nascimento de Jesus, para a vinda de Jesus, para a sua obra remidora. Amém, irmãos? Tudo aponta para Cristo. Então, quais são aí os 3
utensílios do lugar santo. Vamos ler, irmãos, juntos aí. Não sei se você já está com a sua Bíblia, mas a gente vai ler. No capítulo 9 do escritor anônimo aos Hebreus, existe uma expressão. O livro de Hebreus, ele fala muito a respeito dos sacrifícios, né, que era feito no deserto. E ele compara o sacrifício que era feito no deserto ao sacrifício racional que cada um de nós devemos fazer hoje. Então, a gente lê aqui, irmãos, no capítulo 9, vamos ler a partir do verso 1 e o 2. Nos diz assim: porque, ora, também a primeira tinha ordenação de culto divino e um santuário terrestre. E o segundo nos diz: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chamava o santuário. Então a gente vê que o escritor aos Hebreus, ele diz: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Então, qual era os utensílios e a mobília desse primeiro espaço aí? Depois que passava do pátio, tinha o lugar santo, que era o lugar onde se preparavam, onde os sacerdotes se preparavam ali espiritualmente para entrar no lugar santíssimo, para oferecer ali os pecados pelo povo, né? Para aspergir aquele sangue sobre a arca, aí onde nós vamos deixar para a última mensagem. A gente vê, irmãos, que a própria leitura diz que ali tinha 3 mobílias, ou 3 utensílios ali no chamado lugar santo. E o candelabro, irmãos, era uma peça. O candelabro, o candeeiro, né? Vocês decidam como tratar, mas esse utensílio aqui, ele tem vários nomes: candelabro, candeeiro, o castiçal de ouro, não é? Ele era formado de uma peça só, prensada de ouro maciço, não é? Tinha uma torre central no meio e nas suas 2 laterais, tanto na esquerda como na direita ali, tinham 3 hastes ali, e cada uma daquelas hastes recebia ali um pavio que era alimentado por baixo com óleo, e aquilo ali provocava uma combustão e acendia aquelas 7 hastes do candelabro. E o candelabro, irmãos, servia para clarear aquele espaço que era o lugar santo, não é? A gente vê que no capítulo 8, se não me falha a memória, de João, a Bíblia diz: capítulo 8 e o verso 12 nos diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você vê que João aqui, o evangelista, no capítulo 8 e o verso 12, ele diz que Jesus, ele disse: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando a gente fala, irmãos, que cada utensílio levava a Cristo, assim como aquele castiçal, aquele candelabro, ou o candeeiro, como você resolva chamar, não é? Cada historiador usa uma expressão para esse utensílio. A gente vê que aquele castiçal, o candelabro, ele servia para clarear aquele espaço, uma vez que era cercado de cortinas e telhados, e impediam que a luz entrava. Então precisava que se houvesse alguma forma de clarear ali. Então aquele candelabro, ele servia para clarear aquele espaço, enquanto os sacerdotes ali se preparavam espiritualmente
para oferecer o sacrifício no lugar santo. Mesmo assim, é Jesus em nossas vidas. Ele diz aqui: eu sou a luz do mundo, não é? Quem vive em mim não andará em trevas. Então, o homem, ele vive em trevas, vive na escuridão, vive no pecado, até o dia que ele tem um encontro com Cristo. Quando ele começa a ter um encontro com Cristo, ele começa a orar, ele começa a ter uma intimidade com Deus, ele passa a ter a luz na sua vida, a verdadeira luz, não essa luz que nós usamos, não essa luz que clareia, que a gente tem que ter um gerador, que tem que ter um provedor para acender. Não. Mas a luz que clareia, a luz que faz com que a gente enxergue a coisa certa e a coisa errada, a luz que faz com que a gente pare de viver nas trevas, a luz que faz com que a nossa vida seja devolvida, a luz que nos tira das trevas, da escuridão, a luz que um dia nos mostrou o caminho diferente daquele na qual nós vivíamos. Então, essa luz aqui, ela é Jesus Cristo. Esse candelabro aqui, ele aponta, ele é uma simbologia de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então o lugar santo, o tabernáculo, todo o tabernáculo, ele leva a Jesus, ele aponta para Jesus e para a sua obra remidora. Mas o lugar santo não só tinha o candelabro, não é? A gente vê que lá onde nós lemos, a gente vê que ele fala do candelabro, da mesa da proposição e da mesa do castiçal. E a mesa da proposição, aí a gente vê que era a mesa em que se botava os pães. Né? Proposição aí significa presença, ou seja, a mesa da proposição ou a mesa da presença, como você queira chamar. Então ali era colocada 12 pães e aqueles pães eram trocados todos os sábados. Todos os sábados ali, os sacerdotes, que era da tribo de Levi, ele entrava ali e trocava aqueles pães todos os sábados, ou seja, de 8 em 8 dias, toda a semana, aqueles pães eram trocados. E para que serviam aqueles pães sem fermento? Aqueles pães serviam para que os sacerdotes, eles se alimentassem, se preparassem para se nutrir, para ter nutrição suficiente, força suficiente, força física suficiente, através do alimento, do nutriente que aquele pão ele tinha, para fazer o trabalho do Senhor. Eles se alimentavam daqueles pães e só os sacerdotes poderiam comer aqueles pães. Não é? Mas a gente vê também que a mesa da proposição ou a mesa da presença de Deus, não é? Aquela mesa ali, aqueles pães, eles eram 12 pães, eram 6 pães, um de cada lado, porque ali era uma representação das 12 tribos de Israel que viriam. Então, aqueles 12 pães, eles significavam a carne de Cristo. Significavam a Cristo. Se a gente vê aqui no capítulo 6, se não me falha a memória, de João, capítulo 6 e o verso 35, a gente vê, vamos ler a partir do verso 32, ele diz, Jesus disse-lhe, disse-lhes, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Ou seja, aquelas pessoas ali,
Quando Jesus começou a falar que Moisés, ele deu o pão que Moisés deu não dava vida. O pão que Moisés dava, se tratando ali do maná, entendeu? Daquele milagre que Deus fez ali, era para manter o povo vivo, né? Mas aqui, quando ele disse, mas Deus, o meu Pai, dá o pão que lhe devolve a vida, ele estava falando simplesmente dele mesmo, não é? Tem um hino na harpa que diz: o pão da vida descido do céu nos dá saúde e vigor. Então, irmão, o pão verdadeiro, ali tinha o pão que Moisés dava no deserto ao povo, era o maná que Deus mandava para manter o povo vivo fisicamente, não é? Mas aquele pão que estava ali no tabernáculo, ele também era um pão que os sacerdotes comiam para se manterem de pé, para se manterem vivos, porque os levitas eram uma tribo que eles não trabalhavam, eles dependiam da congregação, dependiam das outras tribos, da igreja. Deus proibiu que aquele povo ele trabalhasse. O único ofício daquele povo ali era o trabalho no templo. Então aquele povo vivia de doações e da oferta daquele povo. Então aqueles pães alimentavam o sacerdote para que ele pudesse fazer o serviço ali, naquele lugar que representava tanta sacralidade, mas que era sagrado. Mas o pão da vida é Jesus. Então aquele pão, não só o maná, mas aquele pão, aqueles 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel, também apontavam para Cristo. Ele diz aqui em 6,35, ele diz: eu sou o pão. Ele disse, e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, quem vai a Jesus, ele passa a ser saciado a partir daquele dia. Ele deixa de ter a fome das coisas que o mundo oferece. Quem vem a Jesus, ele não precisa mais de droga para sobreviver. Quem vem a Jesus não precisa mais de bebida alcoólica, não precisa mais de prostituição, de fornicação, nada que o diabo ofereça, não. Quem vem a Jesus, ele é saciado de pão, de água, aleluia. Ele não terá mais fome, não terá mais sede, porque ele terá a presença contínua de Deus. Mas vamos adiantar aqui a mensagem para não ser muito cansativo. A gente vê também que naquele espaço, naquele que era chamado o lugar santo, naquele primeiro santuário, existia 3 utensílios. Nós falamos aí da mesa da proposição, nós falamos do candelabro, mas também tinha a mesa do incenso, não é? A mesa do cheiro suave, aonde o sacerdote ele pegava aquelas ervas aromáticas e botava fogo, acendia aquele incenso, e aquele incenso era trocado todo dia. Aquela mesa ela teria que estar exalando aquele cheiro suave todos os dias para perfumar ali aquele ambiente. Mas aquele cheiro suave ali, ele significava a oração, a presença do Espírito Santo. Se nós vemos aqui no Salmo 141, se não me falha a memória, Salmo 141, a Bíblia diz assim no Salmo 141, Davi, cântico de Davi, que tem como título oração por direção e ajuda. Ele diz: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Ele diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas. Aquele incenso ali,
ele simplesmente ele representava a oração dos santos, o clamor dos crentes, o clamor da igreja ali. Então, irmãos, cada utensílio daquele tabernáculo ali, ele levava a Cristo, ele levava a Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 25 do Êxodo e o verso 8, se não me falha a memória, que Deus ele simplesmente tem a ideia de fazer aquele tabernáculo, porque ele queria estar no meio do povo. Aleluia, como nós lemos lá em Isaías, no capítulo 14, no capítulo 7 e o verso 14, quando ele dizia: uma virgem conceberá e o seu nome, e conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Ele faz um tabernáculo porque o desejo dele era estar no meio do povo. E Isaías profetiza que o nome dele será Emanuel, que será Deus conosco, ou seja, Deus conosco, Deus no meio do povo, Deus no meio de nós. Aleluia! Então que nós possamos meditar nessas singelas mensagens, nessas simples mensagens. Você não está diante de um teólogo, você não está diante de um pastor, você só está diante de uma pessoa que tem o interesse de pregar a palavra do jeito que ela é. Então medite em seu coração o que é o Natal para você, o que significa o Natal para você, se é mais uma festa em que você vai fazer uma ceia, ou se é um motivo a mais para você agradecer que uma pessoa nasceu com a intenção de morrer para vos dar a vida. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. E para a semana que vem, daqui a uma semana, nós estaremos trazendo aí a última mensagem falando a respeito do tabernáculo e a semelhança e as simbologias que tem com o nascimento de Cristo. Amém? Estaremos falando aí sobre a Arca da Aliança e falando sobre o verdadeiro Natal. Amém? Que Deus nos ajude e que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém?